Oi, gente, tudo bem? Aqui é o tio Paulo. Como eu falei com vocês na terça-feira pelo grupo, eu não estou conseguindo ainda fazer chamada de vídeo com vocês pelo fato de estar aqui no hospital com meu pai. A gente está internado na Fundação Cristiano Varela, aqui em Muriaé, Minas. Meu pai ele tem um câncer e trata ele já há 5 anos e ele teve uma piora no quadro. Então, se vocês ouvirem barulhos por aqui, vocês me desculpem porque é enfermeira entrando no quarto, é medicação sendo feita ou ele mesmo me pedindo alguma coisa, tá? No mais, eu resolvi gravar esse vídeo, podcast, sei lá como é que a gente vai chamar, para facilitar, porque eu achei que se eu simplesmente colocasse o slide na sala de aula de vocês, talvez não fizesse muito sentido para uma conversa inicial, tá? Até porque o que eu gostaria de abordar com vocês é um pouquinho diferente do que eu coloquei na terça, né? Na terça a gente falou de uma música e hoje eu queria discutir, começar a falar com vocês sobre o que é essa disciplina que a gente vai estudar toda sexta-feira, que é a filosofia, tá? Aí para isso, eu vou colocar uma imagem para vocês e a gente vai conversando sobre ela, tá? A gente tem aqui um casal que tá no dia do seu casamento, né? Aquela coisa toda que parece um dia feliz na vida de qualquer casal que decida celebrar o matrimônio e viver junto o resto da vida, né? Ou até quando eles se aguentarem, porque a gente nunca sabe, né? Às vezes ela tem essa cara aí toda meiga, vai que ela é uma peidorreira sem tamanho e mata o cara asfixiado com o cheiro do pum dela, né? Ou ele, às vezes, pode ser um feminicida, né? E violentar essa mulher que, obviamente, precisa manter o amor próprio e se afastar dele. Mas a grande questão é a seguinte: por que essa imagem de um casal que acabou de celebrar um matrimônio representa a filosofia? Algum de vocês teria uma resposta? Vocês saberiam ou arriscariam alguma coisa para falar para mim nesse momento? Porque é uma questão interessante. Porque a princípio pode ser uma coisa banal do dia a dia, mas o que será que essa imagem tem de relação com a filosofia? E aí, essa pergunta ela pode se estender às mais variadas respostas possíveis. Eu acho que eu estou começando a ouvir alguém aqui. Hã? Hein? Fala mais alto. Hã? Isso é filosofia por quê? Ah, ficou com vergonha, né? Tá certo. Então eu digo para você que isso aqui é filosofia porque representa a felicidade, tá? Um dos objetivos principais da filosofia é fazer com que a gente viva experiências de felicidade. A felicidade num sentido pleno. Mas aí vocês podem falar, poxa, então toda vez que eu salto igual esse povo aí que chegou no mar, depois de 89 horas de viagem, num calor te matar, viu a praia, ficou satisfeito. Não é exatamente nesse sentido. A gente tem que levar em conta que a experiência filosófica não é roduz, desculpa, eu digitei errado, é produz felicidade e se baseia em 3 ações. A gente vai entender por que a filosofia tem relação com a felicidade. Primeiro, a gente olha para as coisas, sente um estranhamento, né? Ou então a gente se sente deslocado quando se vê diante de uma situação, de uma pessoa ou de alguma coisa que a gente não conhece ou que a gente não sabe explicar ou então que a gente não identifica, né?
Então, esse estranhamento é o nosso movimento inconsciente de identificar alguma coisa que está diferente da nossa rotina dentro do nosso ambiente. A partir dele, a gente passa para um segundo estágio, que é o de questionar, poxa, o que é isso que eu estou vendo? Por que esse troço é tão diferente do meu dia a dia? Né? O que eu estou fazendo aqui? Por que essas coisas estão impactando ou mexendo comigo? Por que elas me deixam triste, alegre, com ódio, indiferente, perturbado, enlouquecido ou qualquer outra coisa? Né? Então, o questionamento faz com que a gente tente entender o que é essa novidade que eu estou vendo. E automaticamente eu parto para a terceira etapa, que é a produção de uma resposta que, nesse caso, é filosófica. Por quê? Porque ela é racional. A gente vai tentar encontrar uma série de justificativas com base em argumentos que sejam coerentes, que possam ser aceitas por todos, que sejam compreensíveis, que as pessoas consigam identificar e que possa ser reproduzido em outras circunstâncias, né? Então a filosofia ela se propõe a realizar uma série de questionamentos e se vocês pararem para pensar, essas 3 etapas nós fazemos o tempo inteiro para qualquer coisa, né? Quer ver um exemplo muito simples? Uma música, quando a gente ouve pela primeira vez, né? A gente quer primeiro saber se nós gostamos ou não. E essas 3 etapas elas são tão rápidas dentro da nossa mente que a gente nem percebe que as faz. Mas eu separei um outro exemplo aqui para vocês. Não sei se alguma vez na vida vocês já viram uma pessoa como essa bebezinha linda que a gente tem aqui. Ela tem um problema congênito chamado lábio leporino, que consiste na seguinte situação. Ela não tem a separação da cavidade bucal com as fossas nasais, ou seja, o céu da boca dela é todo aberto. Então, as vias respiratórias elas ficam expostas, tá? E aí, esse processo ele é revertido com uma cirurgia feita, né, após o nascimento, poucos meses depois. Na verdade, um conjunto de cirurgias que vão desde uma plástica facial estética até uma plástica reparadora interna, né? Porque os médicos constroem essa parede que separa a cavidade bucal das vias aéreas superiores, para que a criança possa comer sem se engasgar, né? Ou respirar sem aspirar líquidos ou alimentos para dentro do pulmão, tá? E aí, a partir do exemplo do lábio leporino, eu trouxe algumas reflexões para gente, né? E aí eu queria que vocês lessem comigo essa tela, ó. Em sua origem histórica, a relação entre a felicidade e filosofia é fundamental, pois felicidade seria a finalidade última da filosofia. Para entender bem, observe a seguinte sequência de perguntas. Filosofar para quê? Para poder pensar melhor sobre tudo, sobre os fatos, as pessoas, sobre a vida, ou, por exemplo, sobre uma pergunta simples que a mãe dessa criança poderia se fazer quando soubesse do problema da filha. Poxa, por que a minha filha nasceu com lábio leporino? Não há ninguém na minha família que tenha tido esse problema, né? E aí vem a segunda pergunta. Pensar melhor sobre tudo para quê? Para encontrar soluções aos problemas da existência, a minha e a de outras pessoas. Nesse caso, eu quero entender, poxa, de que maneira eu posso dar conforto à minha filha e fazer com que ela tenha qualidade de vida ou então resolver definitivamente esse problema de saúde que ela tem. E aí então viria a próxima questão. Encontrar essas soluções serve para quê? Ora, para ter menos problemas, ficar mais tranquilo e viver melhor, que é o que aconteceria com essa bebê. Para que eu vou submeter ela a uma cirurgia sendo tão jovem e a cirurgia sendo tão complexa? Aí eu vou colocar na balança o que é melhor ou menos arriscado ou que traz mais qualidade de vida para ela. É continuar com a cavidade bucal e as vias aéreas unidas dessa forma? Eu conseguiria evitar outros problemas futuros,
né? E aí então viria uma próxima pergunta: viver melhor para quê? Para sentir-se bem, em paz comigo mesmo e com o mundo, né? Essa mãe, ela teria a consciência tranquila de que, mesmo que a cirurgia não fosse, porventura, 100% sucedida, ela correu atrás de tudo aquilo que foi possível para garantir que a filha tivesse uma vida melhor. E aí vem a pergunta: mas, poxa, para que sentir-se assim, né? Para ser feliz. Deixá-las felizes, para quê? Para que eu vou fazer a minha filha feliz? Para que eu fique feliz com a felicidade delas também. Só que tem um detalhe, galera. Essa felicidade, como vocês puderam perceber aí por esse percurso de perguntas que a gente fez até aqui, é uma felicidade baseada na racionalidade. E aí a gente começa a entender qual que é o foco da filosofia, fazer a gente pensar. Todo tipo de reflexão que for fundamentada em pensamentos e argumentos construídos, elas representam uma atitude filosófica, né? Elas apresentam a prática da filosofia. E é por isso que eu volto a dizer que vocês fazem filosofia todos os dias. Vocês estão em constante processo de formulação de respostas, de solução de dúvidas, da compreensão de novidades, da solução de dúvidas ligadas à curiosidade de vocês, né? Então existem muitas coisas interessantes que a gente pode entender e que representam a felicidade. Eu aqui trouxe o exemplo do lábio leporino, mas como eu falei, poderia ser qualquer coisa, né? A gente pode praticar filosofia, por exemplo, assistindo o BBB. A gente pode praticar filosofia ouvindo uma música, tá? Então é isso, galera. Eu espero que esse primeiro vídeo, ou podcast, ou sei lá o que, possa ajudar a gente a entender um pouquinho melhor, a princípio, o que a filosofia vai representar pra gente. Até a próxima, pessoal!